Sejam bem-vindos a mais uma jornada. Estou aqui de novo para mais um dia para falar sobre o- os acontecimentos do meu dia e como eu vou chegar lá. Então vamos embora. Hoje é uma terça-feira, dia 29 de julho. Estamos quase acabando julho, passou muito rápido e tá frio, voltou o frio. Mas eu queria passar um pouquinho mais de frio. Será que ia ser legal pegar um país que, pô, faz um friozão legal durante um mês, 2 meses, depois dá uma esquentada? Muito frio não é tão legal e muito calor também não é interessante. Então, vamos lá, o que aprontou, o que aconteceu, o que eu fiz no dia de ontem. Acordei era por volta de 7h45, tava zureta porque domingo tentei dormir mais cedo, mas tava uma chuva, mas choveu muita coisa no domingo. Teve um trovão que eu achei que eu ia morrer. O som de um trovão. Parecia que o raio caiu aqui do lado da casa. Explodiu alguma coisa, um carro, não sei, uma explosão muito alta, o som absurdo. Eu acordei pulando, minha casa inteira, meus pais, minha irmã acordou também de susto, porque foi muito alto. Então, por conta de eu ter dormido tarde no sábado, talvez ontem, domingo, eu não consegui dormir cedo. Eu fui deitar às 11 horas, fechei o olho 11 horas, mas não, eu devo ter ido dormir 1 hora, 1h30, por aí. E depois disso, né, peguei no sono, acordei e tal, tava meio zuretão. Aí tomei meu café fera, café foda, pãozinho clássico com ovo, banana, abacate, granola, top. E fui pra academia, só que eu acho que eu comi pouco, porque a banana é pequena. E eu só comi isso, um pão com 2 ovos, e o pão não era integral também. Um pão, 2 ovos e a banana era pequena, granola, e fui pra academia. Eu senti um pouco fraco. Também eu fiz muita força na academia. Eu fiz um treino muito bom de agachamento, búlgaro, afundo, elevação pélvica, stiff. Eu fiz um treino muito bom. Fiz muita força, eu tava meio tonto, dava dando tontura. Eu acho que por conta também que no domingo à noite a gente jantou tarde, tipo, era 8 horas, 8 e pouco, e era macarrão ali óleo. Não, era 8 horas. Macarrão ali óleo com ovo. E, tipo, me deu fome, deu madrugada, eu tava morrendo de fome, eu dormi com fome, então eu não tinha um estoque de energia muito grande pra segunda-feira de manhã e meu café da manhã foi pouco a quantidade. Então eu dei uma baqueada na academia. Aí eu comecei a fazer a parte superior, eu já falei, não, não vai dar, não tô legal. Aí eu vim pra casa, já comi, já cheguei aqui a comer uma banana pra dar um up, né, na moral. Esquentei o almoço. E aí, o almoço de ontem que tava regado ou era hoje? Era hoje. Mas o almoço ontem tava fera. É. À tarde, o que eu fiz à tarde? Eu não fui treinar à tarde. Não. Ontem eu fiz tudo que tinha que fazer, estudei economia, falei inglês, gravei, postei no TikTok. E eu assisti uma série também, a minha. Losers chama a série. Muito massa, cara. Conta a história de pessoas pra treinar inglês também. Fui assistir essa série. Conta a história de pessoas que perderam na vida, né? Atletas que souberam lidar com a derrota de uma forma positiva. O que eles fizeram depois das derrotas. Então conta a história do cara do golfe, que ele ia ser o primeiro francês desde 1907 a ganhar o torneio principal de golfe no mundo e ele perdeu por conta, tipo, fez uma cagada, ele tava na frente, ele ia vencer o torneio. Precisava de 3 tacadas, tinha 3 tacadas de folga, né? Na frente do cara, que ele poderia, né? Jogar mais pertinho do buraco e ir aproximando. Mas ele deu uma tacada cagada lá, errada. Aí cagou. Perdeu o título. Aí conta o do curling. Cara, eu acho o curling muito massa. É um puto esporte bacana. O negocinho do que você joga a pedra. Eu acho que bocha é no mesmo estilo. Você joga lá, né? O negócio de gelo. Aí bate e tem que ficar no centro lá. Muito interessante. Aí tem um cara que ele revolucionou. Ele foi tipo o Pep Guardiola do curling lá no Canadá. Eu não sabia, o Canadá é o maior, tem a maior quantidade de praticantes de curling no mundo. Achei bem interessante essa informação, não sabia.
E ele revolucionou a parada porque ele era tão competitivo e antigamente o curling ele tinha uma ele tinha uma cultura várzea, cultura amadora. Então, as pessoas que jogavam curling era barrigudão, tomador de cerveja e fumador de cigarro. E esse cara, eu esqueci o nome dele agora, mas ele chegou pra revolucionar. E, tipo, o time dele era atleta. Eles tinham regras, sono, alimentação. Os caras viraram, pô, atletas de curling. Eles perderam a final, a primeira final que ele disputou ali, pros atuais campeões, os melhores da época, né? As lendas lá, eu esqueci o nome do cara, mas é uma lenda também. Mas ele é meio que da geração antiga. Eles perderam por uma jogada incrível, que é conhecido como a melhor jogada do curling da história, que o cara joga uma pedra, bate nas duas e tira as duas do cara e deixa dele no meio. É tipo um lance crucial, no momento crucial do jogo, da partida. Ele precisava fazer aquilo lá, aquilo, senão ele perderia o jogo. E ele conseguiu e fez. Tipo, impossível, praticamente. Tanto que os caras meio que comemoram quando o time do Mani que revolucionou lá comemora antes. E o cara vai lá, a lenda lá, vai lá e faz a jogada que precisa. Depois disso, ele pegou meio que. Ele ficou fissurado, falou, mano, vou ganhar tudo nessa porra. Dito e feito, o cara revolucionou. Os jogos ficaram meio que chatos, porque ele descobriu um modo que não dava pra ganhar deles, mano. Eles eram retranqueiros, é como se fosse o futebol, eles eram retranqueiros. Jogava por uma bola e ganhava. O que importava não era entretenimento, e sim ganhar o campeonato. Ganhar jogos, ganhar partidas. Então, tanto que foi criada uma regra no curling que, assim, beneficiou o curling em si, porque tem mais pontos, é mais entretenimento. Mas foi em cima da estratégia desse cara. Você vê como revolucionário é. Aí tem o cara do boxe, que ele foi campeão do boxe na época lá, só que o pai dele, porra, forçava ele a ser lutador. Ele nunca quis ser lutador profissional e acabou se tornando o campeão. Tipo, ele falava, mano, eu sei que eu não mereço ser o campeão, porque não era pra eu estar aqui. Aí, só que o cara ganha, o cara é bom e tal. Aí ele toma um nocaute fudido e vai parar no hospital, fica 4 dias de coma. Aí ele acorda, o médico fala, ó, você não pode mais nem sonhar em tomar uma pancada aqui, senão você vai ficar vegetativo. Aí ele finalmente larga o boxe e, e vai treinar pessoas em Hollywood, tipo, atores pra fazer o boxe. Mas, o cara entra na indústria de mídia, se encontra ali, né? Tem também outra história, a ginasta, a patinadora do gelo francesa, Suria, o nome dela é indiano, significa nascer do sol, se eu não me engano. Os pais dela adotaram ela, não sei, é na África, acho que é na África. Adotaram ela, eles gostavam muito da Índia, e deram o nome dela com o nome indiano. E então, mas a história dela basicamente é que ela sofria muito racismo, tipo, nas competições que ela ia, porque ela era a melhor, só que ela nunca ganhava por conta da pele dela, porque ela era em performance, porque é muito subjetivo também, patinação no gelo, porque depende de uma nota, não é igual um esporte que você consegue medir algo que tenha que tem números que você pode medir, tipo corrida, se você for mais rápido você vai ganhar. Foda-se tua cor. Esse não é mais subjetivo, então depende muito da nota dos jurados e ela não era vista como a princesa do gelo por ser negra. É, na cabeça dos jurados e ela sempre tinha que fazer mais do que as outras. Teve uma competição que ela foi muito melhor e ficou em segundo lugar. Resumindo, ela se frustrou muito assim na carreira, mas ela se encontrou no final. Ela parou de ser competir em Olimpíadas e virou de apresentações. Então ela fazia uma manobra que ela nunca errou, que é o backflip, que é o mortal para trás. Não pode na patinação de Olimpíadas, de competições assim, não pode fazer essa manobra. E nessas apresentações ela faz e tipo é o carro-chefe dela, é foda. Hoje ela dá aula para meninas nos Estados Unidos, acho que é nos Estados Unidos, para jovens que queiram esquiar, que ser patinadoras no gelo. O marido dela também, acho que se eu não me engano é campeão mundial, o marido dela. É um gringão lá. E deixa eu ver se tem mais história. Tem mais história. Ah, tem o do time de futebol, Turkey Football Club, que é numa região bem afastada lá no sudoeste inglês, acho que é. Isso mesmo, lá pro cantinho aqui, pra cá,
da Inglaterra. E eles têm um jogo lá dá pra decidir se eles vão cair ao Burnley, eles e mais um time lá. Caem dois. Aí eles dependiam deles só. A vitória tirava eles. Não tirava, eles tinham que torcer para outro resultado também. Mas resumindo, tava dando tudo certo pra eles e só precisavam empatar o jogo. Eles estavam perdendo 2 a 0 no primeiro tempo. Foram pro segundo tempo, meteram 2 a 1. Aí no finalzinho do jogo, o jogador do Torque, ele vai buscar a bola fora e tem os policiais com os cachorros que estavam tentando conter a invasão da plateia, porque da plateia do público, porque se caísse poderia invadir, eles poderiam invadir. E aí tinham guardas com os cachorros deles lá e o cara vai buscar a bola que passa perto do cachorro, o cachorro dá uma bocanhada na coxa do cara, faz um buraco, velho. E ele continua no jogo, passa uma faixa lá, tal. Só que isso, o jogo fica paralisado muito tempo, aí deu bastante tempo de acréscimo, aí o time se tacou pro ataque, que nem maluco, mas os lances é muito estranho. Será que tinha esquema de aposta naquela época também? Porque o lance é muito estranho. O time que tava jogando contra eles não precisava de nada, tipo, era meio de tabela. Era o último jogo do campeonato, não tava brigando pra nada. Aí eles vão sair jogando de uma forma estranha lá. Estranho. Aí sei que o Torque lá consegue pegar a bola, faz o gol, o atacante lá. Atacante bem porra louca. Morre. Nossa, devia passar o rodo em todo mundo. Ele é bem o galanzão, o centralmente. Tanto que ele brinca, né? Depois do jogo ele ficou 3 dias sem voltar pra casa. E daí aparece lá, no ano seguinte ele se divorciou, ele dá risada. Muito bom. Aí eles salvam o Torque do rebaixamento, empata lá, pá. Mas era um time, tipo, perdedor, considerado perdedor, que só briga pra escapar do rebaixamento e isso. Nem meio de tabela eles ficam. Tem o do futebol e acho que é isso, né? Ah, tem o do maratonista também, italiano. Foi recente, foi em 94. Ele foi numa maratona lá no Marrocos e se perdeu. É no meio do deserto a maratona e veio uma tempestade de areia e ele perdeu o caminho, perdeu o rumo, ficou perdidaço, não sei quanto tempo. Eu não lembro agora o tempo que ele ficou perdido. Mas foi acho que uns 5, 6 dias. Ele comeu morcego, achou uma cabana lá que ele teve que comer morcego, bebia o próprio mijo, tava definhando. Aí uma garotinha achou ele, cara. Ele foi parar na Argélia. Ele desceu o Marrocos, foi descendo assim, foi parar lá na Argélia. Aí as autoridades argelinas acharam ele. Aí ele voltou pra família dele, era muito. Aí tem o relato da esposa dele, que ele era muito individualista. Acabou se divorciando da esposa porque ele só pensava nele. E realmente o cara só pensava nele. Ele era muito tipo, vou ganhar, competitivo, e foda-se. Só queria ter os filhos ali por ter uma família, mas o negócio dele era correr, maratonista. E foi isso. Mas a história é massa do cara sobreviver lá, pá. E é isso, cara. A série é boa. Faltou um episódio ainda da neve lá, que acho que é trenó. Não sei se vou assistir. Mas é bom pra eu treinar meu listening, né? Minha compreensão em inglês. Assisti Arremessando Alto também, filme do Adam Sandler. Massa, ontem à noite em inglês. Pra treinar. Absorvendo um pouquinho de entretenimento também, que o homem não é de ferro. Tem que pegar um pouquinho de entretenimento às vezes. E foi isso aí, valeu? Essa é a jornada. E até a próxima.